Olá pessoal, aqui é o professor Fernando de Língua Portuguesa em mais uma de nossas aulas de literatura, onde nós estamos estudando Renascimento, Classicismo e Maneirismo, a poesia lírica e épica de Luís Vaz de Camões. Nas aulas passadas nós falamos da poesia lírica do Camões na forma e no conteúdo e também da épica na forma e do conteúdo. E ficamos agora de fazer uma leitura sobre a epopeia Os Lusíadas. Nós vamos ler as 20 primeiras estrofes, da epopeia Os Lusíadas do Camões, fazendo uma análise desses versos. Então, veja só, que nós temos, o trecho, as 20 primeiras estrofes do poema Os Lusíadas, canto 1. Você vai pegar, por exemplo, a proposição, a proposição que vai pegar ali as estrofes 1, 2 e 3, a invocação, que vai pegar a estrofe 4 e 5, e a dedicatória, que vai pegar da estrofe 6 até a 18, onde nós vamos pegar a 19 e 20, que é o início da narração, que é a quarta parte do poema. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos começar. Hoje nós vamos falar só da proposição, ok? Então, proposição. Ele canta assim, As armas e os varões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca de antes navegados, passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. Então veja bem, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o verso decassílabo, As armas e os barões assinalar. Então todo poema possui versos decassílabos, beleza? Outra coisa, a rima, eu vou chamar essa rima aqui de A, assinalados vai ser A. Assinalados, navegados, esforçados, certo? Tudo rima A. Lusitana, aprobana, humana, rima B. E edificaram, com sublimaram, rimas C. Então o esquema de rima fica A, B, A, B, A, B, C, C. Em todo poema o esquema é o mesmo, certo? Muda a rima, claro, óbvio. Mas o esquema A, B, A, B, A, B, C, C é o mesmo em todas as 1102 estrofes do poema. Deu um trabalhinho para o Camões fazer isso, Então, olha só. Agora vamos ao conteúdo. Veja bem, ele está cantando o quê? Ele vai cantar as Forças Armadas de Portugal, no caso, Exército e Marinha Militar, e os barões, os nobres generais dessas forças, que da ocidental praia lusitana, que no caso é a praia do Restelo, em Lisboa, Portugal, saíram e navegaram por mares que nunca foram navegados até passarem para além da Taprobana. O que é a Taprobana? É o Sri Lanka, antigo Ceilão, certo? Um pouquinho ali para baixo da Índia, a sudeste. Tranquilo? O que mais? Em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, quer dizer, esses homens viveram perigos e lutaram em guerras, de muito esforço, de um esforço maior do que o que é cabido à força humana. E entre gente remota, entre gente de terras distantes, edificaram um novo reino que tanto sublimaram. Ou seja, edificaram um novo reino, que são colônias para Portugal. Tranquilo? Então ele continua dizendo o seguinte, E também ele vai cantar as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas de África e de Ásia andaram devastando. E aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando, cantando espalharei por toda parte, se a tanto me ajudar engenho e arte. O que ele fala nessa estrofe seguinte? Ele continua falando que ele vai cantar as memórias gloriosas daqueles reis que foram aumentando o tamanho de Portugal, do Império Português, e levando a fé cristã, católica, apostólica, romana, que Portugal defendia, para essas terras, chamadas terras viciosas, da África e da Ásia. Por quê? Lá eles não eram cristãos. Ok, pessoal? Então, que eles andaram o quê? Conquistando. E aqueles que, por suas obras valerosas, ele vai falar daqueles homens que pelos seus feitos, seus atos de alto valor, certo? Foram o quê? Se libertando da morte, foram se tornando imortais. Tanto que esses caras morreram e nós estamos falando deles até hoje, certo?
Cantando espalharei por toda parte. Quer dizer, esse canto dele ele tem a pretensão de que isso não fique só em Portugal, certo? Que o poema dele seja popular no mundo todo, tá? Todo mundo conheça de alguma forma, né? Então, cantando espalharei por toda parte, se há tanto me ajudar técnica e talento. Certo, pessoal? Então, engenho e arte seria o mesmo que... Se ele tiver capacidade técnica para fazer isso, para fazer este poema, e tiver talento, né, poético, literário, sei lá, inspiração literária, talento para tanto. Então, olha só. E ele continua. Ele pede para que nós esqueçamos, minha gente, o que Homero e o que Enéas fez. Então, Homero é um autor, né? Homero é um autor da Ilíada e da Odisseia. Mas aqui, como ele fala sábio grego, nós vamos pensar em Homero não necessariamente como Homero o autor, mas o personagem sábio dele. E quem que é o personagem sábio do Homero? É o Odisseu. Então ele fala o seguinte: cessem do sábio grego e do troiano. Quer dizer, esqueçam o que Odisseu lá na Odisseia e o Enéas na Eneida, Odisseu na Odisseia de Homero e Enéas na Eneida de Virgílio fizeram. Certo? Repare que tanto na Odisseia quanto na Eneida, certo? Na Odisseia de Homero quanto na Eneida de Virgílio, nós temos uma epopeia que fala de navegação, não só de guerra, de luta, de batalha, de aventura, de seres mitológicos, né, atos heróicos, né, proezas heróicas. Não. Fala de navegação. Tanto o Odisseu quanto o Enéas ficam navegando pelo mar Mediterrâneo ali, parando em vários pontos, várias ilhas, vários lugares distantes até, né, da terra deles, e vivendo aventuras. Em cada local que eles param, eles vivem uma aventura diferente. Né? Veja, por exemplo, a Odisseia. Então, o que acontece? Ele pede para a gente esquecer as aventuras, as grandes navegações do Odisseu e do Enéas. Cessem do sábio grego e do troiano as navegações grandes que fizeram. Esqueçam as aventuras, né, do Odisseu na Odisseia, em termos de navegação, e do Enéas na Eneida, também, em termos de navegação. Cale-se de Alexandre e de Trajano a fama das vitórias que tiveram. Então esqueçam as vitórias de Alexandre o Grande, Alexandre Magno, Alexandre o Grande, da Macedônia. Esqueçam. Certo? E também esqueçam as vitórias do Trajano, né? General, imperador romano. Esqueçam as vitórias dele. Tá? A fama das vitórias que tiveram. Então, cale-se de Alexandre de Trajano, as famas das vitórias que tiveram. Que eu canto o peito ilustre lusitano, a quem Netuno e Marte obedeceram. Então, esqueçam as navegações do Odisseu na Odisseia, esqueçam as navegações do Enéas na Eneida, do Virgílio, certo? Odisseia de Homero, Eneida de Virgílio, esqueçam as vitórias, né, em batalhas de Alexandre o Grande de Trajano, porque ele vai cantar o quê? O que o povo lusitano fez, que foi maior na visão dele. Certo? Por quê? Porque eles obedeceram ao Deus dos mares e ao Deus da guerra. Certo? Na mitologia romana, Netuno é equivalente a Poseidon, Deus do mar. E Marte é equivalente a Ares, Deus da guerra. Na mitologia romana, Marte. Então, olha só. Então, ele diz que os portugueses foram fiéis a Netuno e a Marte. Certo? E por isso, a glória deles foi muito maior do que a glória de Odisseu, de Enéas, de Alexandre, de Trajano. Cesse tudo que a musa antiga canta. Ele falou, esqueça tudo que Homero, esqueça tudo que Virgílio cantou. Esqueça o que a musa no caso é a inspiração antiga cantou, certo? Que outro valor mais alto se alevanta. Então,
Olha pra você ver como é que a epopeia, né, é um poema de caráter nacionalista, patriótico, que coloca o povo do autor da epopeia como o melhor povo do mundo, o povo mais fodão do mundo, mais grandioso, poderoso do mundo, certo? Ele pede pra gente, ó, esquece o que os heróis do Homero fizeram, esquece o que os heróis do Virgílio fizeram na literatura. E esquece o que os heróis, por exemplo, os grandes, né, generais e tudo, como no caso o Alexandre o Grande, por exemplo, esqueçam o que eles fizeram, que agora o que eu vou cantar é muito mais poderoso, certo? As navegações portuguesas foram muito mais intensas e mais cheias de aventuras do que as que foram cantadas por Homero e Virgílio, e as vitórias em batalhas dos portugueses foram muito maiores que as de Alexandre o Grande, olha para você ver. Né? Então, quer dizer, essa coisa de elevar mesmo, né, a imagem do povo. Tranquilo? Então é isso aí, ó. Isso aqui é um resumo do que ele vai cantar, certo? Então aí na próxima aula nós vamos falar da invocação, ok? Então na próxima aula nós vamos focar a invocação. Na verdade, eu já dei essas aulas no meu canal. No meu canal eu já falei dessas duas partes aí, dos Lusíadas, certo? Então, se quiser ver uma segunda opinião minha sobre o mesmo conteúdo, fiquem à vontade. Gente, até a próxima aula em que nós vamos falar da invocação, segunda parte do poema Os Lusíadas de Camões. Um abraço a todos e boa leitura.